Presença, fiquem até o final, que no final eu vou fazer uma promoçãozinha aí do meu curso de oratória só para o pessoal que está assistindo, tá bom? Oi, Tânia, tudo bem? Boa noite. Então, normalmente as pessoas, elas, quando vão falar em público, elas, assim, em geral, a maioria das pessoas realmente tem alguma dificuldade. Eu recebo aqui toda semana 5, 6, às vezes 10 pessoas, e toda semana, então eu já recebi muita gente, e quase sempre as pessoas vêm preocupadas porque tem alguma dificuldade de falar em público, e eu percebo que elas têm aquilo assim como algo fora do comum, né? Parece que falar em público para essas pessoas é algo, um mistério, como se fosse uma arte misteriosa, um conhecimento esotérico, sabe isso aí? Então as pessoas, elas parecem que assim, elas pensam que falar em público é uma coisa só para iniciados. Algumas pessoas conseguem, mas não é algo que está acessível para todo mundo. Até por isso as pessoas costumam admirar muito quem fala em público, porque parece assim, nossa, essa pessoa tem acesso, né, a um conhecimento diferente. E as pessoas pensam isso assim, por dois motivos básicos. Primeiro, falar em público não é natural. Parece estranho eu falar isso. Como assim falar em público não é natural? Não é falar? Não, falar é natural. Mas falar em público não, porque o que é natural? Natural, por exemplo, andar é natural. Porque você não precisa... Naturalmente você cresce, se desenvolve, você aprende a andar, mesmo que ninguém ensine. Naturalmente você aprende a falar. Tá? Mas falar em público, não. Falar em público as pessoas não conseguem fazer assim de maneira... Não é uma prática que naturalmente as pessoas desenvolvem. Né? Pelo contrário, é algo que a maioria das pessoas não consegue fazer espontaneamente. Porque falar em público, se você pensar bem, o que é falar em público? Falar em público é uma tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu quero dizer, é algo que o homem inventou para facilitar a sua vida. Em algum momento, o homem percebeu que precisava falar para um grupo maior de pessoas. E ele percebeu que a forma natural dele falar, a conversa, o bate-papo, né, que é o natural, não funcionava. Então ele precisou criar meios, modos, formas de falar diferente. Então ele criou a forma de falar em público, que teoricamente é diferente, né? Então não é natural. Além de não ser natural, falar em público também é uma coisa que as pessoas não fazem o tempo todo. Se eu fizesse uma enquete aqui, eu não sei quantas pessoas diriam para mim que falaram já na vida para mais de 30 pessoas, né? Não sei. Eu acho que a maioria das pessoas, tenho quase certeza disso, a maioria das pessoas nunca falou para mais de 30 pessoas. Entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas vai morrer e morre sem nunca ter falado para mais de 20, 30 pessoas. Então vocês entendem como falar em público é um evento raro? Não é um evento corriqueiro. Não é algo cotidiano. Talvez alguns de vocês tenham falado, tirando alguns poucos que talvez façam isso com mais constância, talvez alguns poucos tenham falado 1, 2, 3 vezes, mas a grande maioria eu sei que não. Então, é algo que não é natural e é algo que não é corriqueiro. Olha, é claro que as pessoas têm medo. É claro que as pessoas desenvolvem, no mínimo um receio, um temor, né? Então é normal as pessoas não se sentirem à vontade com isso. Elas não costumam falar, ela não conhece tantas pessoas que falam, não é algo que está o tempo todo disponível e que as pessoas podem experimentar, não é. Então é normal as pessoas terem medo,
terem receio e não se sentirem confortáveis a falar em público. Nós estamos falando de algo que para a maioria das pessoas é desconhecido, não experimentado, e se torna até por isso misterioso, né? E aí acontece duas coisas. Primeiro, por causa de tudo isso, elas acabam até superestimando as dificuldades. Então parece que falar em público é uma coisa tão difícil, tão absurda, que elas nunca vão conseguir fazer isso. Elas nunca vão conseguir. Elas falam assim, não, isso é muito difícil. Porque elas não têm a experiência, nem estão assim familiarizadas com isso. Então parece coisa para especialista, é uma arte inacessível, né? E aí, assim, você superestima um negócio e aquilo começa a ficar se tornando maior do que é. Porque eu vou falar em público é uma coisa diferente, mas não é uma arte tão complicada e tão inacessível, não. Eu sei disso até pela experiência com os alunos, principalmente os alunos presenciais, né, que é aqueles que eu pego, eu vejo a pessoa na primeira aula, não consegue falar nada e ela sai falando. E eu digo para eles, normalmente vocês saem falando aqui, menos pela minha atuação sobre vocês e mais pela constância. Vocês fazem vários exercícios, vocês falam várias vezes, eu só vou orientando, vem para cá, vai para lá, arruma aqui, mas a segurança, a confiança vocês vão ganhando pela prática, tá? Então, já respondendo a Flávia, a primeira coisa para superar o medo é falando, tá? Claro, você vai falar, poxa, Flávia, mas isso aí é óbvio. Mas não, é um dos requisitos para você desenvolver, é treinar. Enquanto você não treinar só na teoria, é uma coisa, mas você precisa treinar, você precisa ter situações para falar em público. E aqui eu vou falar algumas coisas para ajudar vocês a pelo menos começar isso aí, né? Começar essa empreitada com menos obstáculos. Eu quero facilitar um pouquinho a vida de vocês. E por causa disso tudo, o que acontece? As pessoas se sentem inferiorizadas. Uma coisa muito interessante é que elas chegam aqui no meu espaço quase pedindo desculpas por não falar em público, sabe? Ai, sabe, eu não falo em público. Parece que elas têm um defeito, um pecado. Parece que elas estão cometendo um pecado. Que não falar em público é um defeito grave. Eu brinco, eu dou risada quando elas vêm assim, porque elas não percebem que o suposto problema delas não é um problema, é o natural. Né? O que não é natural é a pessoa já naturalmente, espontaneamente começar a falar bem em público. Isso não é natural. Existem algumas pessoas que são assim? São. Pouquíssimas. O natural é ter dificuldade de falar em público. Então, para você começar, o objetivo dessa aula é conduzir você para, pelo menos, ajudar você a enfrentar isso aí com um pouco mais de inteligência, sabe? Superando alguns obstáculos que não precisariam estar aí. Então a primeira coisa, não superestime essa arte. Falar em público tem lá seus caminhos, mas não é nenhuma arte esotérica, não é algo misterioso, é algo até simples, tá? Você precisa apenas saber algumas coisas que você precisa fazer, mas é algo que está acessível a todo mundo. Qualquer pessoa pode falar em público. Claro que vários fatores podem influenciar a qualidade dessa fala, a qualidade dessa exposição. Cultura, né, conhecimento da língua, até personalidade e tal. Mas todo mundo fala, é possível todo mundo falar em público. Eu recebo pessoas aqui de todos os níveis. De todos os níveis. Eu recebi, de vez em quando, o McDonald's me manda um grupo de funcionários para fazer o treinamento aqui comigo. E geralmente são pessoas, são meninos, primeiro são garotos e garotas, né, bem novos,
e geralmente sem um grau de instrução muito alto, sem muita cultura, em geral. E num desses grupos tinha um rapaz que ele era, assim, consertador de máquina, né? Do McDonald's, mas ele consertava a máquina. Um rapaz que falava de maneira muito simples, primeira coisa, cometia erros de português evidentes, assim, e não tinha uma cultura ampla, então ele tinha um raciocínio mais ou menos fechado dentro daquela cultura que ele tinha, que era um pouco mais, ou bem mais simples, né? E ele fez o curso. E no final, eu sempre peço uma apresentação final, né, dos alunos, dos alunos que estavam ali na classe, ele foi uma das melhores apresentações. Ele foi uma das melhores apresentações porque ele falou dentro da realidade dele, é isso que eu quero dizer. Falar em público é algo acessível para cada um. Claro, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua cultura, dentro do seu conhecimento. Mas cada um dentro do seu pode falar, tá? Ninguém está impedido, ninguém tem um impedimento assim intransponível, um obstáculo intransponível para falar em público. Algumas pessoas, e eu vou dizer que são poucas, podem possuir algum entrave psicológico. Sei lá, um trauma ou uma ampliação, né, que a mente pode fazer. Mas eu vou falar para vocês que é, assim, um número pequeno. O que eu observo é que a maioria das pessoas acha que tem esse temor, esse terror, e no final das contas não é. Eles experimentam um pouquinho, fazem alguns exercícios, treinam algumas coisas, logo elas conseguem superar. Então, não é algo intransponível, nem inacessível. Todo mundo. Você não fala em público? Não se preocupe. Você não é defeituoso, você não é um alienígena, você é uma pessoa absolutamente normal. Absolutamente normal. Tá? Então, para facilitar, você apenas precisa transformar. Se você quer começar a falar em público, você apenas precisa transformar aquilo que é aparentemente difícil em algo mais fácil. Faça isso mais fácil, é essas dicas que eu vou dar para vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui em cima que eu vim passar. Acho que Robson, fale sobre articulação de ideias. Eu vou falar alguma coisinha aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais. É isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Você vai falar em público, tá? Então você foi chamado para falar em público por algum motivo. Então a primeira coisa é assim: não supervalorize o público. Primeira coisa, não supervalorize o público. Um dos maiores problemas ligados ao medo do julgamento e ligados ao medo do que vão falar de você vem dessa coisa de você achar que o público tá lá e ele é incrivelmente sábio, né? Parece que você vai falar na frente de um grupo de mestres e aí você supervaloriza demais e não consegue falar. Claro, você vai ficar com medo. É óbvio que você vai ficar com medo. Então, primeiro, não supervalorize o público. Por quê? Primeiro, o público, em geral, não é tão superior assim como você acha que ele é. E a segunda coisa é que o público, ele está ali, de alguma maneira, por você. Então, a primeira, assim... A primeira disposição do público é em seu favor. Você vai falar com ele por algum motivo. Por algum motivo. E ele está ali, o público, por algum motivo. As pessoas, elas não são obrigadas. Até pode ser, por uma empresa em tudo, ser obrigada, mas ela está ali. O corpo dela está ali já. Então, todo mundo pensa assim, já que eu estou aqui, né, vamos lá. Então a disposição do público começa sempre favorável a você. Porém, é o seguinte, outro erro que as pessoas cometem quando eu falo de supervalorização do público é o seguinte, e aí é uma coisa que vocês têm de se policiar, tá?
Às vezes nós vamos falar com o público e nós esquecemos que o público é formado por pessoas com dificuldades reais. Então a gente fica super valorizando o público, como se o público fosse formado por pessoas que raciocinam perfeitamente, claramente, super inteligentes, entendem tudo que nós falamos, são super conhecedores. E às vezes quando nós vamos nos preparar e como nós vamos falar com esse público, nós esquecemos que o público não é tão culto quanto a gente imagina, não é tão atento quanto a gente imagina, é um público com tendências à dispersão e é um público que normalmente é desinteressado de qualquer assunto. Então assim, diante disso, como é que você se coloca diante dessas pessoas? Você tem que pensar, como é que eu me coloco diante de pessoas que têm a tendência à dispersão? Né? Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós vamos para uma apresentação preparados para falar para uma idealização de pessoas. Para pessoas ideais, não para pessoas reais. Então pense a primeira coisa, estou falando para pessoas reais. Pessoas com dificuldades reais. Porque quando você pensa, estou falando para pessoas com dificuldades reais, primeiro você sai do céu e põe o pé na terra. Vou falar para pessoas reais. Então é melhor eu pôr o pé na terra e não exagerar. Pessoas que, primeiro, elas estão a seu favor, por quê? Porque elas também têm medo de falar em público. A maioria das pessoas tem medo de falar em público. Então elas vão, antes de tudo, ter uma tendência a compreender as suas dificuldades, tá? Então, diante disso, o que você faz? Primeira coisa, psicologicamente. Você se preparou, sabe que ali é gente normal, não tem nenhum semideus, nada. Então, já que você entendeu que ali não há semideuses, que ali não há pessoas tão preparadas, agora olhe para si mesmo. E fale assim, quem eu sou? Eu sou um semideus também? Eu sou alguém que precisa ser um semideus? Ou eu sou uma pessoa comum que não tem a menor necessidade de mostrar para os outros que eu sou sensacional? Eu não tenho a menor necessidade de mostrar para os outros que eu sou a pessoa mais sábia do mundo, que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu sou uma pessoa normal, uma pessoa com dificuldades normais, como o público. Então isso, olha, eu sou normal, vocês são normais. Tenho dificuldades normais, tenho medos normais que vocês têm. Eu tenho certeza que vocês, público, vocês, pessoas do público, me compreendem. Então eu não preciso aqui entrar para falar em público como se eu fosse o grande palestrante do mundo. Isso é uma besteira. Isso faz as pessoas tropeçarem. Então eu conheço alunos várias vezes, são pessoas simpaticíssimas que conversam. Na hora que vai falar ali em público já fecha a cara, né? Já começa, parece que vai fazer, né, o discurso mais importante da história. E não, gente, nós somos pessoas normais. Pessoa normal lá, pessoa normal aqui. E todo mundo se compreendendo. E o pior, se você se coloca diante das pessoas como um grande palestrante, elas vão começar a falar, pô, você é o grande palestrante? Beleza, então agora manda ver. Então você aumenta a expectativa, que já é uma grande burrice, né? Agora, se você se apresenta como uma pessoa normal, falando normalmente, sem se preocupar, errei. E daí que você errou? Você tá entendendo isso? Por exemplo, eu comecei a transmissão agora, fui mexer no celular, já sabia que ia acontecer essa porcaria. Na hora que eu fui mexer, ele virou. De repente uma pessoa que se leva muito a sério fala assim, meu Deus, a minha transmissão, ela ficou prejudicada, eu sou um cara perfeito, não podia fazer isso. Que nada, dane-se, virou. Isso acontece com todo mundo, a gente vai mexer nessas porcarias desses celulares, sempre a mesma porcaria, a gente se atrapalha, quem não se atrapalha? Então tudo bem, vamos lá, daqui a pouco acerta, se eu não conseguir acertar essa que eu ia fazer, gente, vou cancelar essa aqui, vou começar uma outra, e dane-se. Tá entendendo isso? Isso é muito importante para você falar em público. Pare de se levar a sério. Nas minhas turmas de oratória eu falo assim, primeira lição. Gente, guarde aí a primeira lição. Pode pegar papel e caneta, tá? Papel e caneta.
Anote aí, primeira lição do curso. Você não é tão importante. Você não é tão importante. É a primeira coisa que eu falo pra eles. Aí eles olham assim, né? Pô, vocês não são tão importantes. O que vocês acham? Que vocês vão falar aqui, vão fazer uma apresentação, e aí você vai tropeçar na palavra, vai esquecer uma coisa, e o pessoal que tá ali vai ficar uma semana falando de você, vai na pizza, eles vão sair daqui, vão comer pizza e ficar falando, nossa, o Fábio errou aquela palavra. Vão nada, eles nem vão lembrar. Vou falar, se eles lembrarem sobre o tema que você falou, já levante as mãos aos céus, porque geralmente as pessoas até esquecem o que você falou. É um grande problema. Falar em público é muito legal. Falar em público é muito legal. Só que, seja realista, tá? As pessoas não guardam quase nada do que você fala em público. Quase nada. Por isso que eu amo também escrever. Porque a pessoa pode até não ouvir, mas tá lá, tá registrado. Quando ela quiser, ela pode buscar. Então as pessoas se levam tão a sério. Olha, o que vão pensar de mim? Qual é o julgamento? Que nada, as pessoas nem pensam em você. Deixa de ser, sabe, egocêntrico, narcisista. As pessoas nem lembram de você. Relaxa. Brinque com você mesmo. Não se leve muito a sério. Brinque com as suas dificuldades. Uma coisa aí é até técnica retórica. As pessoas adoram a tal da autodepreciação, né? Desde que ela seja natural, né? Se for forçada, não pega muito bem. Mas se você faz uma autodepreciação natural, realista, brincando até com seus defeitos, as pessoas acham isso muito legal, criam uma identificação. Mas eu não estou falando aqui hoje sobre arte retórica, nem técnicas retóricas e persuasivas. Estou falando de facilidade. Facilite a vida para você mesmo. Não se leve muito a sério. E eu sempre oriento os alunos o seguinte: você vai falar, não assuma um espírito de apresentação. É muito ruim. A pessoa fala assim, agora eu vou me apresentar. Se você for se apresentar, você tá ferrado. Tá ferrado. Quando a gente entra para se apresentar, geralmente dá porcaria. O pessoal não gosta daquela expressão mindset. Mindset. Você tem que estar ali com o mindset correto. Qual é o mindset correto? Eu vou ali para conversar, para trocar ideias, trocar informações. Vou bater um papo, é assim mesmo que se pensa. Hoje em dia, nem cabe mais aquela forma Rui Barbosiana, né? Aquela eloquência, soa até ridículo. Hoje em dia soa ridículo, né? Eu tenho um aluno agora, que está atualmente comigo, o Felipe, que ele é estudante de Direito. E ele, estudante de Direito, ele começou, né, falando empolado, como é típico do pessoal da área jurídica. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, desconstrói, Felipe, desconstrói. Desconstrói o advogado. Não é natural, não soa natural. Isso pode funcionar, talvez, no tribunal do júri. Mas não é natural, gente. Você está se preparando aqui para falar em público em qualquer situação. Então desconstrói, converse com a gente, fale conosco. E o Felipe, muito rápido, muito esperto, pegou a mensagem e hoje ele está falando muito bem, muito legal. Então, não entre pensando, eu vou me apresentar. Não, eu vou conversar, vou falar com as pessoas. Isso não significa assassinar a língua, não significa ferir a gramática, não significa falar de maneira rasa. Não. É você ter todas as boas qualidades, mas sem perder esse contato com o público, sem perder essa maneira mais leve de se comunicar com as pessoas. Então, não incorpore jamais esse espírito de apresentação, porque normalmente isso aí faz as pessoas travarem. Outra coisa, você vai falar, você sabe muito, normalmente você vai falar sobre o que você sabe, ainda bem. Se você falar sobre o que não sabe, você vai enrolar.
Mesmo que às vezes seja necessário fazer isso, nós não estamos falando disso. Estamos falando de falar em público sobre algo que você sabe. Lhe chamaram para falar em público por algum motivo, porque você sabe sobre aquele assunto. E normalmente a gente, quando sabe alguma coisa, e principalmente quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente fica com uma vontade de compartilhar aquilo. A gente fica com uma vontade de falar aquilo. E isso é um erro sério sobre aquilo. Um erro sério em relação àquilo que a gente deveria fazer. A regra é, fale sempre bem menos do que você sabe. Você sabe o universo, fale uma porcentagem desse universo. Só uma porcentagem. Eu já cometi esse erro. Muita coisa que eu ensino foram erros que eu também fui aprendendo com o tempo. Principalmente em aulas que eu dava ou de filosofia ou de teologia, às vezes estudava, né, para as aulas e aprendia coisas novas, tinha novos insights. Nossa, você fica louco para compartilhar aquilo, né? Então você acha que você tem que ir para a aula e falar tudo aquilo que você aprendeu. E aí há dois problemas. Primeiro, a tendência é você falar demais, começar a ficar chato, porque às vezes aquilo que foi sensacional para você, foi novo para você, para o outro ainda não tá no ponto dele, no momento dele, se torna chato, você começa a falar mais, você começa a não ser objetivo, você começa a falar coisas além, né, e sair do ponto. Primeira coisa, a gente já estraga a aula. Então às vezes eu fazia aula de 2 horas, que absurdo, que absurdo. Hoje eu me proíbo terminantemente de fazer isso. E a segunda coisa é que quando você aprende algo novo, que você fica todo empolgado, você ainda não deu tempo muitas vezes de digerir aquilo, refletir aquilo e até chegar mais profundamente no entendimento daquele negócio, você já vai compartilhar. Então você vai compartilhar uma porcaria normalmente, tá? Porque o que a gente precisa fazer é o seguinte, você vai falar sobre alguma coisa, pega um pedaço daquilo que você sabe, trabalhe bem aquilo e transmita aquilo. Transmita aquilo. Fique naquilo. Não vá além. Não tente ir no seu limite, porque se você for no seu limite, assim, não sei se vocês conseguem entender. Imagine aqui o seu conhecimento sobre um assunto, tá? Você conhece, você escolheu isso aqui. Vamos dizer, o centro, o que você conhece mais, né? O que você estudou mais profundamente, é o que você conhece melhor. E você vai expandindo, quanto mais para a extremidade do que você conhece, coisas que você conhecia há menos tempo, mais novas, são conhecimentos mais superficiais. Então se você quiser falar tudo o que você sabe, chegar até o limite do que você sabe, você vai falar sobre coisas que você sabe ainda superficialmente. E aí você vai falar coisas mais pobres, né? Com mais chance de se tornar chato, monótono, irrelevante e com mais chance de você se complicar, porque não são coisas que já estão lá dentro. Eu sei que nem sempre é possível, mas a gente tem que tentar falar principalmente sobre aquelas coisas que já estão impregnadas na gente, aquelas coisas que nós conseguimos falar com naturalidade, que não demandam da gente assim tanto esforço, porque nós já conhecemos aquilo mais profundamente. Vou repetir o que eu falei um pouco antes. Falar em público, o momento de falar em público não é um momento de pensar demais. Não é um momento de você ficar pensando. É um momento de você compartilhar aquilo que já está lá dentro, aquilo que já está no profundo do seu conhecimento, tá? Nem sempre é possível, às vezes nós somos obrigados a falar coisas que nós aprendemos há pouco, acontece. Mas sempre tente evitar isso, tá? Então, fale bem menos do que você sabe. Se segure na cadeira. Não fica com vontade de compartilhar tudo, não, que é besteira. Defina claramente. Tá? 2 coisas que você precisa definir claramente. Pelo menos isso. Eu ensino uma estrutura um pouco maior, mas 2 coisas precisam estar muito claras na sua cabeça. Se você não tiver isso claro, quando você for apresentar, é melhor nem subir. Então, 2 coisas precisam estar muito claras. Primeiro, qual é o problema que você está atacando? Qual é o problema que você está atacando? Isso tem que estar claro. Tem que estar claro.
E sempre há um problema que você está atacando. A não ser que você esteja declamando uma poesia, né? Mas se você está apresentando qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer compartilhamento de ideias, refere-se a algo que você está provando. E se você está provando algo, há sempre uma ideia contrária em relação a qual você está combatendo. Então defina. Essa brincadeira às vezes fica caindo aqui. Defina o que você está provando e contra o que você está falando. Qual é o problema que você está resolvendo. Quando a gente está montando, às vezes você começa por um ou por outro. Isso vem mais ou menos na cabeça. Você vai falar sobre tal assunto. Às vezes vem na sua cabeça já o que você... já o que você pensa... vou reformular. Às vezes você vai falar alguma coisa e já vem na sua cabeça aquilo que você quer provar. Tá? Já vem na cabeça aquilo que você quer provar. E às vezes... você não tem muito certo aquilo que você quer provar. Isso acontece. Você sabe o tema, você sabe o assunto, mas você não sabe exatamente, mas o que eu quero provar aí? Às vezes o que salva a gente é pensar, qual é o meu problema? Qual é o problema que eu estou resolvendo? E aí quando você percebe o problema que você está resolvendo, aí você consegue vir à tona, vir à consciência o que você quer provar. Então você tem dois caminhos para escolher um assunto. O importante é você ter essas duas coisas claras quando você for falar. Porque quando você tem quando você tem tanto a solução como o problema bem claros na cabeça, isso lhe salva quando você está falando. Então qual é a chance de dar branco? É menor. É menor. Porque você, a hora que der branco, você fala assim, peraí, o que eu estou resolvendo aqui? Qual é o problema que eu estou resolvendo? Parece uma coisa simples, mas muitas vezes as pessoas não fazem isso. Muitas vezes as pessoas não... Elas vão falar em público, e olha o perigo que acontece. Elas vão falar em público e vão só com a ideia geral. Com a ideia geral. Elas vão com uma ideia geral sobre o que vão falar. Eu vou falar sobre tal assunto. Mas elas não definem exatamente o que elas querem provar e o problema que elas querem resolver. E aí, a chance de se dar mal é bem maior. É bem maior. Elas têm uma dificuldade, acabam tendo uma dificuldade grande e muitas vezes travam por causa disso. Elas não definiram o que vão falar. Rafael, salva essa live em algum lugar, pelo amor. Tem dicas que você nunca ouviu em lugar nenhum. Na verdade, essas coisas, assim... Claro, é muito difícil nós falarmos coisas... coisas, assim, tão originais, né? Eu não acredito muito em coisas originais. Eu aprendi que mesmo coisas que às vezes a gente fala da nossa... que parece original, parece coisa surgida dos meus miolos... No final das contas, você vai ler aí um antigo, ele já falou aquilo. Eu é que não sabia que ele tinha falado. E às vezes, como é que chegam esses conhecimentos? São várias coisas que a gente lê, tá? Então a vantagem, assim, às vezes legal do jeito que eu tô falando aqui é porque eu acabo reunindo várias coisas, várias verdades que estão espalhadas aí, aqui. Então é legal. Eu vou salvar assim, ela vai ficar salva no Face. O vídeo vai ficar salvo no Face e depois eu tenho um jeitinho que eu vou baixar, dar uma editadazinha e vou colocar na página também. Então... fique tranquilo. Dá uma dica rápida de roteiro. Vamos lá, dica rápida de roteiro. Problema, causa, consequência, solução. Comece com isso. Se você apresentar o problema, causa do problema, consequência do problema, solução, prática de como resolver esse problema, é uma estrutura ótima para você começar qualquer coisa. Pega a dica que eu falei do problema. Qual é o problema? Qual é a solução? Pega a causa do problema, consequência do problema, solução. E a prática que eu digo é, às vezes a solução você precisa explicar como fazer, e aí é na parte prática. Essa é a base, tá? Dica rápida, bem rápida. Mas a base é isso aí, isso aí é o esqueleto, pode usar. Então vamos lá. Definir o problema e a solução, isso vai lhe salvar. E agora,
você vai entrar, vai falar em público. Como é que você vai se posicionar? Veja, meu objetivo aqui, olha o que eu estou fazendo. Eu estou falando uma coisa aqui, estou tentando lembrar qual é o objetivo. Meu objetivo é dar orientações para facilitar o seu ingresso, né? Tirar aquele mundo. Veja como já me ajudou isso aqui, né? Então, o que você vai fazer? Uma coisa que facilita você a falar em público é você impor um certo ar de autoridade, uma certa força. Isso ajuda por duas coisas. Primeiro, a impressão que o público tem de você. Eu não estou falando para ser arrogante, é firmeza, tá? Então, quando você se apresenta com firmeza, a primeira coisa é o público. Porque a firmeza passa a credibilidade. Se você começa muito vacilante, aí você acaba passando uma insegurança que quebra a credibilidade. E a credibilidade é o ethos aristotélico. Aristóteles dizia que o ethos é o mais importante numa persuasão, ou seja, a credibilidade. Se a pessoa não sente credibilidade, isso você já mata, né, a persuasão possível. Então, seja firme, mas não só por causa do público assim. Seja firme também por causa de você mesmo, né? Aquela coisa do William James. O que você faz com o corpo, a sua mente tem a tendência de acreditar. Então, se você entra com uma postura firme, a tendência é a sua mente falar, poxa, eu estou bem, estou firme, né? Então, entre com uma postura firme. E para ajudar nisso aí, eu sempre falo para os alunos o seguinte: prepare o início da sua apresentação. Prepare o início. Às vezes até decore. Você não vai decorar todo o restante, claro que não. Mas às vezes o início sim, decore o que você vai falar. Vale a pena, vale a pena. Normalmente, assim, invariavelmente, eu só preparo o meu início da minha palestra depois que eu já montei a palestra inteira. Por dois motivos. Primeiro, porque é a parte mais difícil. Vou falar para vocês, o início da palestra é a parte mais difícil, porque ali você tem que usar o tanto de criatividade, né? Falar coisas diferentes, às vezes uma brincadeira, às vezes algo para causar uma identificação. Então é uma parte que você vai pensar de um outro modo, não daquele modo mais racional, lógico, mas um modo mais criativo. Então é mais difícil. E segundo, eu só posso fazer uma introdução interessante se eu souber exatamente qual vai ser a linha que eu vou seguir por toda a palestra, né? Para ela fazer o link certo. Então, prepare isso aí e às vezes decore isso. Eu já decorei trechos inteiros para falar assim no começo. E você decorando o começo, se necessário for, isso vai lhe ajudar a entrar pelo menos naquela fase mais difícil, que é a fase inicial. Vai fazer você entrar com mais segurança. Você está nervoso, não tá muito certo. Se você começar ali já ter que pensar demais, você vai ficar gaguejando, já vai passar aquela má impressão. Então vai decorado e fala decorado. Autoridade. Você vai acalmando, porque você vai percebendo que não é nenhum bicho de sete cabeças, não tem nenhum monstro ali, e você vai passando autoridade, vai mostrando autoridade. Quando você perceber, você já dominou o ambiente. Então sempre se preocupe em impor autoridade. As pessoas estão ali por você, não esqueça. Elas estão ali por você. Então se elas estão ali por você, você de alguma maneira é autoridade. Quem é que é chamado para falar para 30, 40, 50 pessoas sem ter alguma autoridade? Por algum motivo você está ali, pô. Ninguém passa na rua e fala assim, vem aqui, fala para 50 pessoas. Não é assim. Você está falando para 50, 60 pessoas, porque alguma autoridade você tem. Então, imponha isso, tá? Imponha essa autoridade, sem arrogância. É autoridade natural, firmeza, é mais firmeza, né? Firmeza, que passe credibilidade. E fale, se precisar decorar, decore, não tem problema. Uma coisa que é muito, muito legal fazer, assim, às vezes as pessoas, isso assim, às vezes não, é quase sempre. Eu peço pro aluno, faça a apresentação sobre tal tema, tal. Aí ele começa a fazer o preâmbulo enrolatório, né? Não é um introdutório, é um enrolatório. Ele ainda não está muito certo do que vai falar, então ele fica, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Porra, você não disse nada.
Além de não dizer nada, você tá passando assim que não sabe o que quer dizer. Fale direto sobre o assunto. Fale direto. Gente, assim, boa noite pessoal, tudo bem? A maioria das pessoas tem um medo terrível de falar em público. Veja, olha o que eu fiz. Já dei direto o recado. Já falei diretamente, ó. Já dei. E é engraçado que eu percebo que fazendo isso, você mesmo se sente melhor. Quando você já manda o recado de cara, de vez de fazer o preâmbulo enrolatório, você mesmo já fala, porra, é isso aí. Entrei no jogo, você entra no jogo. Então entre no jogo. Direto, tá? Não enrole. Então já vá direto com a autoridade e já mande o recado. Não fique enrolando, se preparando. Procure as aulas que tem na internet, no YouTube, palestras, não dos caras que já são bons, mas do pessoal que compartilha aí. Invariavelmente, você começa a palestra, até começar, é uma enrolação. Até você entender sobre o que o cara vai falar, é uma enrolação. Não, vai direto ao ponto, cara. Vai direto ao ponto. Tá? E nisso tudo, claro que você tem que usar uma linguagem simples. Não jogue pra cima a linguagem. Lembre-se, qual foi uma das minhas primeiras orientações? Lembre-se que o público é um público normal. Se você ficar levando a linguagem lá pra cima, você já vai selecionar o público. Você já não vai falar pra todo mundo. Segundo, não vai soar natural. Né? Você não está escrevendo, você está falando. Mesmo a escrita, a gente tem que tomar já esse cuidado. Mas a escrita ainda permite uma elevação no estilo, na forma. Mas na linguagem falada, gente, tem que haver. Não é para falar errado. Você pode falar corretamente, com um português correto, sem parecer pedante. Sabe? E outra coisa, uma linguagem simples facilita o pensamento, né? Se você começa a usar uma linguagem rebuscada, pomposa, cheia de preciosismo, a chance de você se enrolar no pensamento é muito maior. Então você, além de dificultar as pessoas, você vai dificultar para si mesmo. Então fale de uma maneira simples. O exercício é buscar uma linguagem simples, sem ser pobre, sem ser aquela linguagem feia, né? André, eu não estou conseguindo ler a mensagem toda, tá? Deixa eu ver se ela abre aqui. Eu posso te passar palestras até as boas, as más. Eu não vou fazer isso, que pode parecer né, não é muito ético. Mas, cara, procure. É simples, procure qualquer aula. Acho que é até legal, em vez de eu mandar, é você procurar meio aleatoriamente. Né? Se surpreenda. Coloca aula de qualquer coisa, você vai achar alguma aula lá e perceba, comece a prestar atenção como as pessoas fazem no começo da aula. Comece a prestar atenção nisso, como elas demoram para começar, como elas enrolam, como elas estão ali fazendo o preâmbulo enrolatório. Preste atenção nisso. E nos bons, preste atenção como eles começam. Como eles são mais incisivos no começo, o que eles falam, esse tipo de coisa, tá? Mas depois eu posso te passar. Se quiser, depois eu te passo inbox, sem problema nenhum, tá? Então use uma linguagem mais simples, uma linguagem natural, uma linguagem... Pense assim, qual é a linguagem? Qual é a linguagem? A linguagem, imagine que você está sentado com amigos inteligentes. Pronto, esse é o nível. Estou sentado com amigos inteligentes, tá? Esse é o nível de linguagem que você vai usar e isso vai te ajudar a, primeiro, falar de uma maneira agradável e correta. De uma maneira que você mesmo vai ter facilidade para aplicar os raciocínios. E falando de raciocínios, cuidado! Aplique na sua apresentação raciocínios diretos. Não fique enrolando, sabe? Abrindo parênteses e vírgulas. Cuidado com isso. Cuidado. Tá? Raciocínios diretos, até curtos. É linguagem falada, não é linguagem escrita. Eu não gosto, por exemplo, na linguagem escrita, eu não gosto daqueles estilos de frases curtas. Eu acho insuportável.
André Comte Sponville, que é até um cara que eu acho legal, tem os livrinhos bons, mas sabe aquela linguagem toda entrecortada na escrita, eu falo, que coisa insuportável, eu não gosto. Mas na linguagem falada, isso é bom. Porque na linguagem escrita, as orações longas, eu estou lendo, se eu me tomei a desatenção ali em algum momento, eu volto e leio de novo. Na falada é uma vez só, e as pessoas voltam a repetir, elas têm dispersão, elas têm tendência à dispersão. Então frases curtas, frases diretas, pausas, pontuações, tá? Mas, voltando ao nosso tema, a minha orientação é para vocês sentirem facilidade. Isso, além de ajudar as pessoas a entenderem o que você está falando, ajuda você. Frases curtas, raciocínios diretos e objetivos ajudam você a pensar. Se você começa a abrir muito parênteses, começa a fazer muita vírgula, começa a falar muito rebuscado, aquelas orações longas, você mesmo vai começar a se confundir. Facilite a coisa para você. Facilite a coisa para você. Deixe a coisa mais fácil, mais simples, mais direta, tá? E agora vou dar 3 orientações assim um tanto mais subjetivas para a gente terminar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Então, se você quer falar bem, quer se sentir tranquilo para falar em público, primeira coisa, se envolva diretamente com aquilo que você vai falar, sabe? Às vezes as pessoas querem falar de coisas que elas não acreditam de verdade, ou tratam, isso é muito comum, tratar o tema como um objeto externo, sabe? Eu tenho o tema aqui, vou pegar ele aqui e passar para vocês. Isso nunca é a melhor maneira. Isso não, além de não transmitir para as pessoas aquela sinceridade, né, tão necessária, aquele espírito tão necessário, você mesmo não se envolve com o tema. Então, quando você não se envolve com o tema de maneira mais profunda, o que acontece? Pedro, já vou responder. Se você não se envolve com o tema de maneira mais profunda, você vai tratar esse tema apenas no nível da razão, apenas no nível da lógica. E lembra que eu falei no começo? Que a maioria das vezes as pessoas que travam em público é porque elas estão muito presas aqui, na lógica. Estão muito presas aqui na cabeça. E esse é um grande perigo. Ficar preso aqui na cabeça. Então traga o tema, não pegue o tema, né? Pegue o tema assim e olha, eu sou apenas o cara que transmito isso. Não, besteira. O tema tem que estar aqui dentro. Porque aí eu vou me sentir mais à vontade. Então absorva o tema. Você vai falar uma palestra sobre remédio. Você é um vendedor de remédio. Pô, como é que eu vou me envolver? Pô, não é o teu trabalho? Entre, pega aquilo ali, se envolva, veja a importância daquilo, absorva aquilo para dentro de você, tá? E aí, daí você vai passar. Isso vai ajudar bastante. Então, sempre se envolva. Tome o problema que você está resolvendo, a gente não está sempre resolvendo o problema, tome como se fosse seu. Não trate o conteúdo da palestra como algo externo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, desenvolva um amor sincero pela comunicação. Você tem que aprender a gostar de se comunicar. Você não precisa ser extrovertido, eu não sou, né? Eu tenho até preguiça de conversar, mas você tem que gostar de se comunicar, você tem que pegar gosto, amor, paixão por falar com as pessoas. Na verdade você tem que se divertir, se divirta. Você vai falar para um grupo de pessoas, de vez de você pensar assim, ai meu Deus, e agora? Você fala assim, pô, que legal, que diversão. Falar em público tem que ser algo divertido para você. Não é fácil, mas tente desenvolver isso. E por fim, que eu acho assim essencial, você tem que desenvolver também um amor pelo ensino. Todo mundo que fala em público está ensinando alguma coisa. Então, desenvolva um amor pelo ensino, desenvolva um amor, uma alegria por ver as pessoas aprendendo algo. Tirar as pessoas de uma ignorância específica e abrir a luz, acender a luz para elas. Eu adoro. Eu dou aula de tudo que me colocar na frente. Por exemplo, eu dou aulas com a Letícia, que é minha esposa, e ela trabalha na área da beleza. E a gente dá palestras, às vezes, seminários. Então ela vai dar palestra sobre colorimetria, olha que legal.
colorimetria, para as maquiadoras aprenderem como mexer com as cores. E aí a gente abriu um espaço que eu explico para elas as cores. Tal. Eu nunca tinha estudado isso antes de dar palestra. Fui estudar a teoria das cores, psicologia das cores, a teoria das cores do Goethe e tal. E aí olha que coisa, você estuda Goethe para pegar tudo aquilo e passar para um grupo de pessoas que trabalharam na beleza, que não são pessoas eruditas, aquela coisa toda. Mas a alegria, sabe, de você condensar aquilo e você ensinar e olhar para algumas pessoas, não é todo mundo que fica tão empolgado, mas você olha algumas pessoas assim, nossa, eu estou aprendendo, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, você tem que desenvolver isso, o amor uma paixão pelo ensino, tá? Essas são as dicas que eu tô dando aí, que eu dei para vocês, as orientações, tá? Tome tudo isso aí, tente aplicar, você vai ver como vai facilitar bastante a sua vida, tá? Daqui a pouco eu vou liberar um link, eu vou responder algumas perguntas, mas antes de responder, deixa eu falar uma coisa. Eu vou liberar um link que ele vai valer só pouco tempo. Eu vou liberar aqui na descrição esse link, tá? E esse link é para o meu curso de oratória, tá? Meu curso ele tá valendo agora R$125, tá? O curso, R$125. E eu tô liberando um link de R$90. Como é que é meu curso? Meu curso tem 15 aulas, tá bom? Não, 15 aulas não, desculpa. 15 aulas estão disponibilizadas, mas vai ter mais de 20, eu acho que vai chegar a 25, tá? Mas já tem 15 aulas lá, tudo isso que eu falei tá lá de alguma maneira, mas mais aprofundado, tá? Então eu vou liberar, deixa eu colocar aqui, já vou colocar na descrição aqui. E aí quem quiser adquirir, pode adquirir. Esse link vai ficar no máximo até hoje, à noite, depois eu vou tirar, depois volta, só consegue adquirir quem entrar no site pelo valor normal. Esse link é para vocês que, ó, valeu, que tiveram aqui comigo e privilegiaram. Não posso fazer no lugar errado, deixa eu ver aqui, editar. Ó, link de inscrição. Tá aqui. Então o link já tá aí. Eu também vou comentar, para você não precisar fazer o reload, eu vou colocar o link aqui também, tá bom? Nos comentários. Então você não precisa fazer um reload, basta baixar nos comentários, vai estar aí. Ai, quase que eu encerrei o vídeo, olha que louco. Aí. Então deixa eu responder algumas perguntas, depois eu falo do curso de novo. O Pedro fala assim, e para quem fala caipira como eu, continue assim, eu tento consertar para falar em público. Olha, eu sempre falo que você falar em público é você amplificado. Então eu não posso querer mudar você, Pedro. Eu não posso falar, pô, se você é o caipira e fala caipira, que é muito legal, assim. Hoje em dia tá na moda. Você pega esses aí youtubers, todos eles falam caipira. Parece que o Brasil é um grande... Mas todo mundo é caipira no Brasil, vocês já repararam? Agora, você só tem que prestar atenção no seguinte. Eu não ouvi você. Se você quiser mandar um áudio para eu ouvir, pode mandar, não tem problema. Meu WhatsApp tá lá no site do Liceu de Oratória, www.liceudeoratória.com.br. Tem um WhatsApp lá, se quiser é o Pedro, eu vi sua live, eu vou falar um pouco aqui pra você. E eu até te oriento, falo assim, poxa, ó, tá bom, não tá? Tem que ver se o teu caipirismo é muito forte a ponto de passar uma imagem ruim, dependendo do tema que você vai falar. Se você vai falar de temas mais leves, eu não vejo grandes problemas. Agora, claro que se você vai falar de temas mais científicos, mais sérios e tal, um certo nível de caipirismo é permitido, óbvio, e você nunca vai abandonar isso, porque você é você. Mas tem que equilibrar, saber até onde está isso aí, até onde você pode ir. Então, eu só posso te orientar de verdade ouvindo. Se quiser mandar para mim, fique tranquilo que eu te digo, tá? Como não ficar desanimado ao palestrar para um público desanimado e distraído? Flávia, assim, ó. Se alegre você. Se divirta. Você, divirta-se.
Divirta-se. Divirta-se você mesmo. Você mesma. E se você estiver se divertindo, se você estiver alegre, as chances das pessoas se desanimarem é menor. Se você for muito séria, tal, as chances são maiores. Então, primeira coisa, tente se divertir, tá? Se divertir. Agora, toma muito cuidado, essa dica é importante, tá? Muitas vezes, aqueles que a gente acha que estão distraídos, não estão não, tá? Não estão não. Muitas vezes as pessoas parecem que estão distraídas e estão prestando atenção em você. Às vezes ela está bocejando e às vezes ela está bocejando para se manter atento ao que você está falando. Às vezes a pessoa olha para o lado porque é uma tendência. Nós vivemos num mundo multifocal, né? Hoje nós temos vários focos de atenção. Então as pessoas estão acostumadas a virar o foco. Não preste muita atenção nisso. Vá em frente. Eu tenho certeza, é difícil todo mundo estar fora do foco. É muito difícil. Às vezes é impressão nossa. Toma muito cuidado com isso. Vamos lá. Eu falo muita gíria, o Danilo. É tipo um motoboy. É, assim. É sempre um complicador. É quase a mesma orientação que eu dei pro Pedro acima em relação ao caipirismo dele. Até que ponto a sua gíria atrapalha e torna a sua credibilidade menor? Depende muito do que você está falando. Tente, se você acha que a sua gíria é exagerada, por exemplo, eu moro em Santos aqui, o pessoal fala com gíria, eu não sei, talvez pra vocês, tem gente do Brasil inteiro assistindo, talvez pra vocês, eu não sei, eu não tenho noção, mas talvez pra vocês eu pareça um tanto malandro, eu não sei como é que vocês veem a gíria do santista. Aproveita, me fale aí, como é que vocês veem a minha forma de falar? Ela parece um tanto amalandrada, porque eu sou santista, eu moro em Santos. Aqui nós falamos tu vai, tu vem. Eu acho que, não sei nem se eu falo assim, às vezes eu acho que eu até falo. Eu evitei, eu falava mais. Eu falo muito a gente, que assim, às vezes soa normal, às vezes soa um pouco coloquial demais. Então você tem que observar. Muita gíria geralmente não é bom. Se você vai falar de uma coisa mais séria, falando muita gíria, não vai pegar. E aí o jeito é você tentar, superando isso, treinando, falando, tentando falar com um pouco mais de correção, né? Toma cuidado. Agora, se você for fazer uma palestra para os motoboys, não tem problema nenhum. O que acha do tratado... O Tratado de Argumentação do Perelman, Rafael, é maravilhoso. É um dos meus livros aí de cabeceira. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Só pegar aqui pra você. Tá aqui. Perelman, tá aqui. É um tratado mesmo. Sensacional. Sensacional. E olha, pra ninguém dizer que eu não leio. Aqui, tudo marcadinho e tal. Isso aqui é uma das bases, cara, pra retórica. Eu vou lançar um curso de argumentação e tudo. Isso aqui é uma das bases. Sensacional. Você tem que ler a retórica do Aristóteles antes de tudo. Até antes do Perelman. Perelman, né? Lê o Aristóteles antes, aí depois ele vai falar várias coisas, comentar várias coisas. Tá? Tem outros livros muito bons também. Tem o Fiorin, que eu gosto bastante. Tem um livro americano que é muito bom, também dá umas dicas muito boas. É do Campbell. Deixa eu ver aqui. Se eu ficava olhando aqui livro, eu não paro mais, aí enche o saco. Aí a brincadeira nossa aqui vai pro saco. Os livros depois eu passo, mas tem vários livros legais. Abração, Freitas. Legal. Não, Freitas, você não vale, você é de Santos, pô. Você é de Santos, você vai falar da minha linguagem, você deve falar tão mal como eu. Em Minas, o mineiro ele fala rápido, né? É engraçado o mineiro falando. O Robson acha meio jogado. Então, viu? Isso é uma coisa que eu, como santista, não percebo tanto. Eu percebo em outros santistas que falam pior. Eu não sou dos piores, eu te garanto. Eu te garanto. Mas tem outros que falam muito pior que eu.
Mas eu vou mudar isso? Não vou mudar. Sou eu. Se eu mudar demais, eu vou começar a parecer muito empolado, né? Tem que tomar cuidado para não cair no exagero, mas também não ficar muito empolado. Mais ou menos. Fala igual bandido, Daniel. Fala como motoboy, é isso aí, A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho um aluno, o Wellington, que ele está fazendo aula comigo, que ele veio com uma preocupação, porque ele dá aulas, ele quer começar a dar aulas, só que ele vem, assim, ele mora, ele tem muito acesso ao pessoal ali da favela e tal, e ele até quer dar aulas lá. Só que essa relação com o meio acaba também influenciando. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser muito influenciado pelo meio, principalmente meio de pessoas com nível de instrução menor, porque a gente acaba falando com eles, até alguns acabam falando até errado, né? A pessoa corta os S's. Você vê que ela sabe escrever, ela sabe usar os S's, mas na hora de falar ela fala cortando os S's porque ela está acostumada a ouvir aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que é bom sempre lermos bastante, ouvirmos pessoas que falam bem, se influenciar por boas influências, né? Tu vai, tu vem, fala bem. O tu vai, tu vem é complicado, mas é aqui, é o nosso jeito, tá? Bom, acho que não tem mais perguntas. Então, gente, quero agradecer, tá bom, vocês. Coloquei aí na descrição um link especial só para vocês que estão acompanhando aí. Ele vai ficar, esse link vai ficar hoje, talvez só até de madrugada, que é um desconto que eu estou dando para o meu curso de oratória. Que eu falo tudo isso que eu falei aqui e mais um pouco não, bastante mais, que eu ensino as pessoas a falar em público, tá? Então esse link, ele tá dando desconto, porque o curso ele está R$ 125, que é o valor base dele, né? E o link para você está R$ 90. Sinceramente é um valor lindo, né? Um valor muito tranquilo para um curso que eu sei que tem bastante orientação, tem 15 aulas já disponibilizadas e vão ser mais, tá? Tem uma previsão de que chegue talvez a 25. De 20 passa, mas talvez chegue a 25, tá? Talvez até mais, vamos ver. Mas pelo menos 25 provavelmente vai chegar. Então tem muita coisa lá para vocês. Então quem quiser fazer o curso, pega o link aí, botei tanto no comentário aí embaixo como na descrição lá em cima. Aproveita o link e faça o curso. E mais importante aí, eu quero agradecer vocês por terem apoiado aí, por terem participado, pelas perguntas. É sempre bem legal. Espero fazer outras lives aí, que é algo bem fácil. É valor de um lanche no shopping. Tá comendo bem, Robson. Não, brincadeira, o shopping é isso aí. Se tiver filho, então vai longe. O pessoal, vocês já repararam que o pessoal não tem nenhum problema para gastar dinheiro com comida, né? Eu reparei isso, né? Porque eu sou um cara meio chato. Eu falo assim, quando eu vou comprar quando eu vou comer, a gente vai comer, eu como muito na rua, né? Aí vai comprar uma pizza, alguma coisa. Aí, pô, quanto que é a pizza? 70 pau, 80 pau. Eu falo, puta merda. 80 pau eu compro um tomo do Quintiliano, cara. Eu compro um Tomás de Aquino. Eu já penso assim, eu falo, cara, a gente fica enrolando tanto pra comprar livro. Ah, quanto tá o livro? Pô, tá 45, mano. Putz, tá meio caro. Já repararam como é que a gente diz? Olha que eu compro livro, hein? Mas as pessoas não compram, elas têm... Pô, um livro, você não compara, cara. Você vai comer, você vai no McDonald's, você come, gasta 90 pau fácil. Desculpa, você caga tudo no dia seguinte, caramba. Agora, um livro, pô, que muda a sua vida. Livros mudaram a minha vida. Livros mudam constantemente a minha vida. E a gente tem pena. Pena de fazer um curso. Como o Robson falou, R$90 meu curso. A pessoa fica com pena, não sei. Aí vai amanhã, vai comer carne lá, gasta fácil isso e bota tudo pra fora no dia seguinte. É um paradigma aí, cara. Eu penso nisso o tempo todo. Mas o valor é esse aí mesmo, tá? É isso, Robson. É isso aí. R$300 de livro tá muito bom, muito legal. Pelo menos isso aí. Fazer uma boa biblioteca pra gente sempre ter o que acessar. Então é isso aí, gente. Obrigadão aí. Espero fazer outras lives.
e outras conversas com vocês. Grande abraço.